Usar roupas de segunda mão era regra até bem pouco tempo atrás. Antes de o sistema fast fashion dominar a indústria da moda a partir dos anos 1980 e fazer a gente acreditar que comprar e descartar roupa todo ano é a coisa mais normal a se fazer. Porém, cada vez mais pessoas têm percebido que essa conta não fecha, meu amor, nem pro bolso da gente, muito menos pro meio ambiente. Então, se você está chegando agora nesse meio e precisa de umas dicas realmente boas sobre como comprar em brechós e bazares, senta aqui comigo. Meu nome é Pauline Kiesler, eu sou a sua fada madrinha da história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. Até os anos 1980 e, honestamente, até os anos 2000 aqui no Brasil, roupa era um negócio caro pra caramba. Tão caro que elas eram frequentemente citadas como bens de valor pecuniário significativo nos inventários e nos testamentos. E eu não estou falando só de testamento de gente rica, não. Eu estou falando de testamento de gente comum. A maioria das pessoas fazia ou comprava roupas novas uma vez no ano, duas com muita sorte. E quando a gente olha para grandes produções de épocas centradas na elite, como a Era Dourada, é fácil esquecer que os hábitos de consumo dessa galera eram um ponto totalmente fora da curva. Fazer roupas novas, sob medida, era uma coisa que só era possível para quem tinha grana para pagar por isso ou para quem sabia costurar. Então as lojas de roupa de segunda mão, que eram os brechós de antigamente, acabavam sendo uma ótima opção. Lojas especializadas desse tipo são registradas na Europa pelo menos desde os anos 1280 e geralmente funcionavam ali do ladinho das oficinas de alfaiate que já ofereciam o serviço de ajuste da roupa para o novo proprietário. O tipo de coisa que só era possível porque as roupas já eram construídas pensando em alterações futuras. Bem diferentes das atuais, que são construídas para serem usadas e descartadas na próxima mudança de tendência. Isso se elas sobreviverem até a próxima tendência, né? Porque quanto mais barata a roupa, maior é a chance de as costuras dela começarem a se desfazer no primeiro uso ou na primeira lavagem. Mas como as roupas do passado eram feitas para durar, era mais fácil que elas acabassem nas lojas de segunda mão. Roupas eram doadas, inclusive pela elite aos seus criados, como sinal de estima. E nesse caso, era bastante comum que as roupas fossem vendidas logo, porque não era muito bom que uma pessoa mais humilde fosse vista com roupas um pouco acima da sua condição social, porque isso acabava levantando certas suspeitas sobre a índole da pessoa. Roupas também eram vendidas e empenhadas por pessoas comuns para conseguir dinheiro rápido, especialmente se essas roupas fossem obtidas por meios escusos, já que o furto de itens de vestuário era um crime comum em várias épocas. E famílias de classe média ou que estavam ascendendo socialmente vendiam e compravam roupas de segunda mão para poder acompanhar as novidades sem quebrar o porquinho. Mas recorrer a essas lojas não era uma coisa muito bem vista socialmente falando. Assim como durante muito tempo, e infelizmente muita gente pensa assim até hoje, brechós eram vistos como coisa de pobre. Mas uma maior consciência sobre as questões ambientais e sobre como o sistema atual de moda contribui para ferrar o planeta são coisas que têm mudado essa mentalidade e feito com que os brechós se tornem uma alternativa para quem quer comprar menos, porém melhor. Então hoje eu vou te ensinar de uma vez por todas como é que você compra direitinho do brechó, meu amor. Porque comprar em brechó é paciência, mas também é conhecimento, estratégia e olhar afiado. Agora já senta o seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, meu amor, e vem comigo literalmente revirar o baú de roupas da história. A primeira regra de ouro, é que brechó não é tudo igual. E que quanto mais bagunçado, mais barato ele é. Esses brechós arrumadinhos, super organizados e aesthetic, eles têm um trabalho de curadoria muito grande por trás. Porque alguém selecionou, limpou e até consertou essas peças antes de colocar à venda. Então elas vão ter preços mais altos, porque o custo dessas peças, juntando tudo que foi feito na curadoria, é mais alto para quem vende, normal. O que não é normal é brechó querer meter preço de grife em peça da Shein que, nossa, curiosamente teve a etiqueta cuidadosamente removida para você não saber que é da Shein. Pela minha experiência, esses bazares de igreja e de ONGs são um baú de tesouro se você tiver paciência para procurar. Inclusive para comprar coisas pro dia a dia, tá? Tipo calça jeans para usar na escola e no trampo.
Mas são peças que são vendidas no estado em que elas estão, e isso muitas vezes significa que elas vêm sujas, manchadas, descosturadas, rasgadas, furadas. Então você vai ter algum grau de trabalho para deixar essa peça pronta para usar. Vale a pena? Vale. Mas você tem que saber exatamente o que olhar na roupa e é isso que eu vou te ensinar. Comprando casacos e blusas. A primeira preocupação de qualquer peça de roupa é se ela cabe no seu corpo. Mas tem algumas medidas ali que a gente meio que consegue negociar. É realmente complicado encontrar alguma coisa que encaixe no busto e fique boa nos braços ao mesmo tempo. Então a minha saída nesses casos é sempre comprar peças que sejam um pouco maiores, porque se elas são maiores eu tenho margem de tecido para mexer no negócio. No caso específico dos casacos, o mais importante é que eles encaixem nos seus ombros de maneira confortável, porque nessas peças os ombros são a parte mais complicada de desmanchar e refazer. Se ele não fechar no tronco, sempre dá para usar um colete junto e ainda servir looks. Mas também dá para investigar se ele tem como soltar em alguns pontos. E para isso, eu vou precisar te ensinar o nome de duas coisinhas muito específicas da costura. A primeira delas é a pence. Esse ajuste em formato meio triangular que a gente encontra muito na região da cintura e do busto de peças femininas. Se a peça tem pence, você consegue soltar ela no mínimo uns 2 centímetros em cada pence. E se são 2 pences, uma de cada lado, você já ganhou 4 centímetros no tronco. A segunda delas é a margem de costura, que é esse tanto de tecido sobrando para dentro da roupa. Roupas vintage ou roupas feitas em casa ou roupas que são feitas por costureiras costumam ter margens de costura dentro da peça que variam entre 1,5 centímetro e 3 centímetros dependendo da época e dependendo da peça também. Isso aqui tudo é tecido que você tem para soltar a sua peça para ela ficar mais confortável no seu corpo. É bem diferente das roupas atuais, principalmente as de malha, que são fechadas com essa costura overlock horrorosa, que não deixa margem para soltar a roupa, só para diminuir. Ah, modista, mas eu não sei costurar para fazer ajuste. Aí você vai procurar uma costureira, né, meu amor? Inclusive, se você que está me assistindo é costureira de reparos, meu amor, já faz o seu jabá e larga aqui nos comentários a sua cidade, que é para a galera poder te encontrar e te contratar. Comprando saias e calças. Cá entre nós, encontrar uma calça ou saia que sirva na cintura, na bunda e no comprimento tudo ao mesmo tempo é um milagre. Então, nesse caso, a gente procura dar prioridade para a nossa maior medida horizontal, que é o quadril. Se a peça fica grande na cintura, é fácil de resolver ajustando com pences ou fechando um pouquinho as laterais. Se ela ainda ficar um tiquinho justa na cintura, você pode fazer o contrário, que é abrir essas costuras. Aí é olhar a barra, porque peças vintage ou feitas por costureiras costumam ter uma dobra de barra maior que as peças atuais que a gente encontra nas lojas. E no caso de peças longas, é sempre importante você olhar a barra com cuidado, porque é uma região que costuma sofrer mais desgaste, ficar puída, até com furinhos e rasgos. Uma dica que eu queria deixar, principalmente para quem procura figurino ou roupas de inspiração de época, é procurar loja de aluguel de trajes. Mas calma que não é para alugar. Até parece que eu ia estar um cenário montado aqui para te entregar uma dica óbvia dessas, né, modista? Em muitos lugares, essas lojas costumam fazer troca de coleção um pouco antes das temporadas de formatura de fim de ano. A gente está em agosto, né? Então agora, por exemplo, é um ótimo momento para você procurar as lojas aí da sua região, entrar em contato, perguntar se por um acaso elas vão fazer venda de troca de coleção. Porque aí elas colocam os trajes antigos à venda com valores muito bons. Às vezes é a chance que você precisava para comprar um desses corpetes bordados para transformar em outra coisa. Ou até trajes masculinos completos. Mas é fundamental lembrar da regra de que o paletó precisa caber bem no ombro e o resto a gente dá um jeito. Até porque peças de lojas de aluguel são feitas sob encomenda e para serem ajustadas. Então elas têm margens de costura enormes nas laterais e tecido de sobra na bainha. É para realizar o seu sonho de ter um traje ajustadinho no corpo sem precisar deixar o seu rim na loja. Mas mesmo que o zíper do corpete esteja estourado ou não feche todo em você, por exemplo, ainda dá para salvar. Uma das alterações mais comuns em vestidos de noiva de segunda mão é converter o zíper para costas amarradas. Você só precisa de uma costureira que saiba fazer traje de festa. Se você vai comprar roupa em brechó ou bazar, meu amor, você precisa aprender a ler a etiqueta das roupas. Porque elas vão te dizer a composição da peça que você está levando para casa. Mas também como higienizar e passar essa peça, se for o caso.
E se você achar uma etiqueta que traga essa sigla CGC, meu amor, você tirou a sorte grande. CGC significa Cadastro Geral dos Contribuintes e foi de uso obrigatório pela indústria nacional entre 1964 e 1988. Então você encontrou uma peça vintage autêntica. Mas no caso de peças feitas por costureiras, não vai ter etiqueta, né? Então você precisa confiar nos seus olhos e no seu tato. Uma dica é juntar no próprio brechó peças de diferentes composições e ir tocando nelas e comparando para conhecer o toque dos materiais. Quase que como regra para peças a partir dos anos 1970. Se você pegar a peça e colocar bem na direção da lâmpada e ela brilhar, certeza que tem alguma porcentagem de poliéster na composição desse tecido. Isso é necessariamente ruim? Não, o poliéster não é todo igual. E as peças de poliéster e poliamida dos anos 1970 e 1980 ainda botam as atuais no bolso, simplesmente porque a matéria-prima da época era de melhor qualidade. Não é a brusinha de R$15 que desmancha só de você mencionar a lavagem perto dela. Outra dica é você virar essa roupa do avesso e observar direitinho como foi feito o acabamento interno dela. Peças de fibras naturais ou de tecidos mistos, onde a fibra natural ainda é predominante, raramente tem esse acabamento esquisito só com overlock. Geralmente é costura reta, com uma margem de costura entre 1 centímetro e 1,5 centímetro e um overlock. Ou então um zigue-zague só na bordinha do tecido. Se for uma peça feita em casa ou um tecido muito delicado, pode ser só um ponto chuleio feito à mão na borda do tecido. E se você torce o nariz para esse tipo de acabamento porque acha que ele é caseiro demais e nada profissional, eu sinto te informar que muito provavelmente essa vida de peças vintage de brechó e bazares não é para você. Porque as peças que nós encontramos nesses lugares são peças que trazem marcas das suas histórias. Detalhes que dão para elas mais personalidade do que qualquer peça atual possa sonhar em ter. Por isso mesmo, você vai ter um cuidado diferenciado com todas essas peças que você garimpou com tanto carinho no brechó, né? Nada de sair enfiando tudo na máquina no ciclo mais rápido. Se forem peças delicadas com rendas ou bordados, nada de máquina, é lavar na mão mesmo. Para as peças que podem ir na máquina, eu te aconselho que elas sejam lavadas individualmente pelo menos na primeira vez, porque você não sabe se essa peça vai soltar tinta, nem o quanto ela vai soltar de tinta, e às vezes lavando com uma outra peça que tenha um outro tipo de composição, tem transferência de fibra, solta pelo e aí gruda uma na outra, fica um nojo, uma desgraça para tirar. E sempre use o ciclo delicado para aumentar a vida útil da peça. E se a sua peça não pode ser lavada, como é o caso de um casaco de pele ou um conjunto de lã de verdade, você vai fazer o que as pessoas faziam antigamente com essas peças, que é colocar elas para arejar na sombra depois de cada uso. Pendurada no cabide, nada de prendedor e jogar na corda, tá ouvindo? Primeiro pelo avesso, depois a parte de fora, e a parte de fazer isso à sombra é fundamental. Escovar roupa com uma escova macia também ajuda a remover as sujeiras mais leves. E para sujeiras mais insistentes e pontuais, às vezes o melhor é limpar só aquela manchinha ao invés da roupa inteira. Mas criatura de Deus, por tudo que é mais sagrado, não me coloque essa roupa no sol. Você vai tirar um dia para garimpar nos brechós da sua cidade? Você precisa de preparação. Primeiro de tudo, use roupas confortáveis, que sejam fáceis de tirar, porque você vai precisar experimentar as peças. Já sai de casa mais ou menos sabendo onde ficam os brechós para planejar bem o seu roteiro. E planejar pausas para tomar água, descansar e comer alguma coisa. Nunca, jamais, sob hipótese alguma, tá? Faça compras quando você estiver cansado, com sede ou com fome, meu amor. Porque a gente fica um porre de mau humor quando tá assim e parece que nada fica bom e nada presta. É importante também ter um parceiro de crimes, aquela pessoa que vai te dar uma segunda opinião e te ajudar a enxergar potencial onde você não viu. E tem uma coisa que é muito importante, tá, gente? Estabeleça um teto de gastos até para suas compras de brechó. E te ajuda muito a não perder tempo na imensidão das araras se você já sair de casa tendo em mente mais ou menos que tipo de peça que você está procurando, se você vai procurar saias, capas, sobretudos, jaquetas, e ter uma cartela de cores em mente.
Porque aí você vai certinho naquele bloco de cores e naquele tipo de peça, não precisa ficar passando tudo o que tá na arara, e aí isso otimiza o seu tempo e torna o seu dia de compras um pouco menos cansativo. Outra coisa fundamental é ter dinheiro vivo. Principalmente bazares ainda não aceitam Pix ou te dão desconto se você pagar em dinheiro. E a minha dica de ouro aqui é você comprar as peças em estações invertidas. Peças da estação atual sempre terão preços mais altos porque a procura é maior. Eu tô gravando esse vídeo em agosto e a gente tá indo pro final do inverno. Então as peças mais pesadas que sobraram vão começar a ter desconto para limpar estoque. E aí, meu amor, é que a gente faz a festa. E uma última diquinha de ouro da tia modista. Muita gente pensa em brechó só para roupas, mas elas são incríveis para acessórios. E um bom acessório, seja uma bolsa, um chapéu ou um broche, pode levar o seu look do inferno ao céu em 0,5 segundos. Eu sei que a Coco Chanel disse pra gente sempre tirar o último acessório antes de sair de casa, mas aqui a gente não dá ouvidos pra gente que colaborou com os nazistas na Segunda Guerra. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. A gente tem um grupo de seguidores do canal lá no WhatsApp, tá? E a galera tá sempre compartilhando dicas de brechó e bazares e até organizando compras em grupo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E agora, meu amor, eu vou com a cara mais deslavada do mundo pedir o teu like, te convidar para se inscrever aqui no canal, claro, para você deixar o seu comentário e se estiver disponível para você por aí, o botãozinho de hype para que esse vídeo seja mostrado para mais pessoas que precisam descobrir o poder maravilhoso dos brechós.